Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do Regimento Interno da Câmara dos Deputados no canal Leis e Regimentos BR. Vamos lá falar hoje sobre a prejudicialidade. O artigo 163 ele traz o que acontece quando a matéria ela perde o sentido de ser votada, ou seja, quando não é uma prejudicialidade. Existem 5 hipóteses de prejudicialidade. Quando a matéria ela é idêntica, ou seja, já foi decidida alguma coisa, se foi rejeitada ou então se foi aprovada. Aí aquela matéria é idêntica, não pode ser votada na mesma sessão, ok? Quando também a proposta apensada, lembrando do apensado. Apensado é aquela proposta que é igual à outra, certo? Quando aquela proposta principal tem outras propostas semelhantes, certo? Mesmo sentido. E aí a proposta pensada é conflitante com a principal. Então, aquilo ali também é uma prejudicialidade. Se o projeto principal ele for aprovado e o apensado for idêntico ou tiver algum objetivo totalmente oposto, o apensado é prejudicado, certo? No sentido é oposto. Se for o mesmo sentido, a decisão é uma só. Agora, se for em sentido oposto, conflitante, certo? Então é prejudicado. Não perde o sentido de ser votado, ok? Também quando tem o substitutivo, que a gente já viu, que é um substitutivo, uma matéria que substitui a outra, certo? Não já está dizendo. Quando ele é aprovado. Ó. Se os deputados aprovarem o substitutivo, que é um novo texto que substitui o projeto original, o texto original e suas emendas eles são considerados prejudicados. E aquele substitutivo, com certeza, vai ser aprovado, certo? Quando as emendas elas forem repetitivas ou opostas. Ou seja, quando as emendas ela tiver falando igual, né, que já foi decidida, ou também falando ao contrário daquela emenda principal, certo? São prejudicados também. Quando o requerimento eles são duplicados, ou seja, pedir 2 vezes a mesma coisa. Quando tem isso, também é prejudicado. O artigo 164 ele mostra que quem decide cabe ao presidente, a autoridade que decide é o presidente da Câmara, ou então o presidente das comissões. Cada comissão tem aquele líder que representa, né? E eles vão decidir declarar se a matéria ela está prejudicada ou não, certo? E quando acontece isso? Por 2 motivos principais. Quando perdeu a oportunidade, ou seja, passou do tempo de votar, ou então um pré-julgamento. Eles vão decidir uma coisa, na verdade já decidiram sobre aquele assunto na prática e isso resolveu o mérito antes mesmo de ser votado, certo? E também tem sempre a publicidade das coisas, e vai ser sempre colocado no Diário Oficial da Câmara, ok? Quando contestar, o autor da proposta prejudicada, né, ele pode recorrer ao plenário. Cada vez que o presidente decide, o plenário é o recurso, certo? Todo mundo recorre ao plenário, certo? E aí a Comissão de Constituição e Justiça, que sempre trabalha nisso, é sempre ouvida nesse recurso. E uma vez que a decisão da matéria que está prejudicada é finalizada, ela é arquivada definitivamente, não volta mais a ser discutida, ok? Então, vamos aqui resolver questões sobre esse assunto. Questão número 1. De acordo com o artigo 163 do Regimento Interno, que lista os casos em que as proposições se consideram prejudicadas, assinala a alternativa correta. Alternativa A. A discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro que já tenha sido rejeitado na mesma sessão legislativa não é considerado prejudicado. Errado. É considerado prejudicado assim. Já foi visto, já é idêntico. Então, perde o direito de ser votado, certo? A alternativa A está errada. Alternativa B. A proposição apensa, aquela junta que tem o mesmo sentido, é prejudicada quando a proposição principal aprovada for idêntica ou de finalidade oposta à pensada. É isso mesmo, a gente estudou na aula de hoje exatamente isso. Quando a pensada ela for aprovada, né, não foi idêntica, ou então com a finalidade oposta, ela é prejudicada, justamente o que fala na questão. A alternativa C diz que uma emenda é considerada prejudicada se for em sentido idêntico ou de ordem já rejeitada. Não, não é assim. Prejudicado se for sentido idêntico não funciona dessa forma. Não é emenda, é uma proposição. A proposição que tiver substitutivo aprovado não é considerada prejudicada, devendo ambas as
matéria seria votada em separado. Não, quando já tem um substitutivo aprovado, aquela principal ela deixa de existir, certo? Se o substitutivo ele for aprovado, a principal deixa de existir e o substitutivo vai substituir aquela lá. Então a alternativa D também está errada. Alternativa E. Requerimentos de adiamento de discussão ou votação são prejudicados apenas se a matéria tiver regime de urgência. Não é apenas o regime de urgência, os outros regimes também constam, certo? Então, a alternativa também está errada. Ficamos aqui com o gabarito letra B. Vamos para a segunda questão. Conforme o artigo 164 sobre a declaração de prejudicialidade da matéria pendente de deliberação, a alternativa incorreta, aquela que é errada, você tem que circular. Certo, pessoal? A gente marca logo aqui que está incorreto. O presidente da Câmara ou de comissão pode declarar prejudicialidade de ofício ou mediante provocação de qualquer deputado. Exatamente, o presidente ele pode tanto fazer de ofício ele mesmo, ou então quando qualquer deputado pede, certo? A alternativa A está correta. Alternativa B. A declaração de prejudicialidade pode ocorrer por a matéria haver pedido a oportunidade ou em virtude de pré-julgamento pelo plenário ou comissão de outra deliberação. Exatamente. É exatamente assim que acontece. Quando a declaração de prejudicialidade vem com esse pedido, certo? Então, a alternativa B também está correta. Alternativa C. O despacho de declaração de prejudicialidade deve ser publicado sempre no Diário da Câmara dos Deputados. Ok, tá certo. Alternativa D. Da declaração de prejudicialidade, o autor da proposição pode interpor recurso ao plenário da Câmara no prazo de 5 sessões. Ó, esse aqui eu não disse na aula, mas o prazo é 5 sessões mesmo. A regra geral é 5 sessões, a partir da publicação do despacho, certo? A partir da publicação do despacho. Não esqueça disso que as bancas gostam de cobrar. Então, a alternativa D também está correta. Quando o presidente decide alguma coisa, o recurso é sempre para o plenário. Alternativa E. A proposição dada como prejudicada pelo presidente da Câmara pode ser reapresentada, não pode ser reapresentada na mesma sessão. É decidida ali e depois é arquivada definitivamente, como a gente viu na aula. Então, a alternativa E está incorreta. Vamos agora para a terceira e última questão de hoje. Um projeto de lei da autoria do deputado Alvo, que visa estabelecer o Dia Nacional do Café, tramita na Câmara dos Deputados. Durante a mesma sessão legislativa, um projeto de lei idêntico, de autoria da deputada Beta, é aprovado e enviado à sanção presidencial, transformando-se em diploma legal. A mesa diretora, ao analisar a situação do projeto de lei, o deputado Alfa deve tomar uma providência regimental, à luz do artigo 163, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, na alternativa correta sobre o destino do projeto da lei da deputada Alfa. Alternativa A. O projeto da deputada Alfa continua em tramitação normal, pois cada proposição tem recurso próprio e deve ser votada independentemente. Alternativa B. A discussão e a votação do projeto da deputada Alfa consideram-se prejudicadas por haver um projeto idêntico transformado em diploma legal na mesma sessão legislativa. Alternativa C. O projeto do deputado Alfa será apensado ao projeto da deputada Beta. Ambos são discutidos e votados em conjunto. Alternativa D. O presidente da Câmara deve ouvir a Comissão da Constituição e Justiça e Cidadania para decidir se o projeto do deputado Alfa deve ser arquivado. Alternativa E. O autor do projeto, ou seja, o deputado Alfa, pode interpor recurso ao plenário contra a decisão de prejudicialidade no prazo de 5 sessões. E aí, pessoal, o que vocês acham que é essa terceira questão aqui? Qual alternativa está correta? Deixa aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, curta aí, compartilhe com um amigo seu que está estudando regimento interno e se inscreva no canal. Continue aprendendo conosco e é isso, pessoal. Continue estudando que um dia você chega lá.